Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Boa noite para as meninas. Boa noite para os rapazes. Muito bem, está animado. Estou muito feliz de estar aqui, meus irmãos. Muito feliz. É uma bênção, um privilégio muito grande quando a gente pode se reunir para servir ao Senhor, para glorificar ao nosso Deus, para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Hoje eu estava pensando que foi muito legal a APECOM realizar esse evento, a primeira edição da APECOM no Polo Sul. Aqui não, mas lá fora, meu Jesus amado, é impressionante. Agora, não sei se vocês sabem, a APECOM tem uma câmera lá no salão de jantar. Tem câmera. E a câmera da APECOM identificou que algumas pessoas estão acreditando que o mundo vai acabar hoje. E conseguiu detectar a palavra mais falada no jantar de hoje. Pudim. Pudim. Palavra mais falada no jantar de hoje. E essas coisas são interessantes porque a gente vai conhecendo as pessoas quando as pessoas almoçam e jantam. Ou não? Nós vamos nos identificando com ela. Nós vamos criando vínculos. E vamos identificando a origem das pessoas, de onde as pessoas são, por onde as pessoas passam. Criamos com elas os nossos vínculos, nosso relacionamento. Delas nós nos aproximamos de forma especial. E exatamente por causa disso a gente pode celebrar com alegria a bênção da comunhão em nome de Jesus. Eu tenho apresentado a Flávia como vocês viram. E algumas pessoas ficam até perguntando por quê. O ano passado eu estava aqui, apresentei Flávia na abertura, como fiz hoje. Aí quando fui dar minha palestra, apresentei a Flávia outra vez. E aí no sábado, quando eu fui apresentar, encontrei com as pessoas, fui apresentar a Flávia para alguém, a pessoa disse, não, já conheço ela, bati palma para ela 2 vezes hoje. Mas eu quero encorajar os maridos a reconhecerem e valorizarem suas esposas. E quero encorajar de forma especial os pastores, porque só elas sabem o que elas passam ao nosso lado no ministério. E só nós sabemos da importância delas na nossa vida ministerial. Por isso eu quero convidar todas as esposas de pastores que estão presentes hoje aqui para se colocarem de pé, por gentileza. Preciso pedir alguma coisa? Que Deus abençoe a vida das meninas maravilhosas, especiais de Deus, que o Senhor continue a abençoá-las em nome de Jesus. Podem se assentar. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia comigo, por favor, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10. Quero convidar você a fazer comigo a leitura da palavra do Senhor. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10. E quero pedir a sua ajuda, que eu gostaria que você me ajudasse a pensar numa igreja imaginária. Uma igreja imaginária. Quero pedir que você me ajude a pensar nessa igreja imaginária. Uma igreja onde a palavra de Deus é ministrada com seriedade. Onde a palavra de Deus é ensinada, é exposta. Onde a palavra de Deus é lida, é examinada. Onde as pessoas se alimentam dessa palavra e compartilham essa palavra. Nessa igreja imaginária, a oração é parte constante da existência. A oração é um hábito comum desde as crianças. A oração não é fruto de um esforço, de uma campanha, de uma imposição.
A oração é espontânea, porque nessa igreja imaginária já se percebeu o privilégio que há quando as pessoas oram. Nessa igreja imaginária, o louvor é maravilhoso. O louvor é comunitário. A comunidade canta. A comunidade canta com o braço cruzado ou a comunidade canta com os braços erguidos. A comunidade canta a letra dos cânticos. E a letra do cântico cantado nesta igreja imaginária acompanha as pessoas ao longo de toda a semana. Nessa igreja imaginária, as pessoas evangelizam. Nessa evangelização, é algo tão gostoso, tão natural, que passam a compartilhar este evangelho com as pessoas com as quais elas trabalham, elas estudam, elas têm alguma atividade esportiva. Nessa igreja imaginária, é mais ou menos assim: eu te ofendi, mas você é tão grato, porque Deus perdoou a ofensa que você fez a Ele, que à medida que essa ofensa é perdoada pelo Senhor na sua vida, você acha que isso é tão forte, é tão importante, que você é capaz de perdoar a minha ofensa. Mas nessa igreja imaginária, se você me ofendeu, eu sou tão grato a Deus, porque Ele perdoou as minhas ofensas a Ele, que eu sou capaz de deixar o nosso problema de lado para viver a beleza maravilhosa da comunhão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de ser membro dessa igreja? Quem gostaria? Levanta a mão para poder ver. Vamos chegar lá. Primeiro vamos para Corinto. Vamos ler juntos aqui? Versículo 10. Vamos ficar de pé, gente, para ler a Bíblia? É para ler a Bíblia e é para despertar, viu, igreja? Hein? Ai, pastor, o ônibus estava duro. Versículo 10. Rogo-vos, irmãos... Peraí, qual é a parte do vamos ler juntos que você não me acompanhou? Hein? O que é isso? Juntinho comigo. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Não, é para respirar mesmo. Há contendas entre vós. Versículo 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Deus querido, nós rogamos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor ilumine as nossas mentes, de quem fala e de quem escuta, a fim de que o Espírito Santo de Deus ministre ao nosso coração o que nós mais precisamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos assentar, queridos, por gentileza. Nós falamos sobre essa igreja imaginária. Eu queria começar pedindo a você que lesse comigo mais uma vez o texto que está na nossa tela. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes, na mesma... O nome de Paulo, a sua história, a sua habilidade,
não seriam suficientes para encaminhar esse assunto. Paulo se utiliza de um rogo. Ele se apresenta como alguém que sabe que não tem condições de enfrentar esse assunto, não tem condições pessoais de tratar esse tema, a não ser que Deus renove, reserve e abençoe esse povo. Por incrível que nos pareça, o apóstolo Paulo sofreu uma série de perseguições que o texto bíblico nos relata, do lado de fora da igreja. E do lado de dentro da igreja, um sem número de questionamentos. Por mais estranho que nos pareça hoje pensar que o apóstolo Paulo foi alvo de questionamentos constantes. Então era uma pessoa que estava habilitada ou habituada às perseguições externas, mas também os questionamentos internos. E essa dinâmica de perseguição e questionamento se aplica, infelizmente, a diversos contextos eclesiásticos. Já não bastasse as perseguições do inimigo que veio para matar, roubar e destruir. Muitos de nós vivemos uma série de questões internas, conflitos internos. Eu não sei se você conhece, mas dizem que em alguma igreja, eu não sei qual, existem pessoas que parecem habituadas, habilitadas, capacitadas para gerar um sem número de problemas internos na própria igreja. São pessoas que alimentam profunda resistência a qualquer tipo de liderança espiritual. Esse tipo de pessoa que alimenta resistência a qualquer tipo de liderança espiritual, são pessoas que vivem criando situações dentro da nossa igreja. Isso vale para o pastor, isso vale para o presbítero, vale para o diácono, vale para a liderança das mulheres, dos homens, dos jovens, dos adolescentes, das crianças, as professoras de escola bíblica. Basta ser uma liderança espiritual e aí haverá alguém que se levantará contra você. Já ouviu falar sobre isso ou isso para você é uma novidade? É novidade para você? Já ouviram? Eu fico sempre pensando, e nesse ponto especificamente, pensando, o que é que passa na cabeça de uma pessoa quando ela passa a vida dela criando dificuldades para a liderança espiritual? E aí eu fiz uma lista de frases que eu gostaria de dizer para elas. Dessas muitas frases, eu pensei numa única e gostaria de compartilhar com você e pedir que você lesse comigo. Por favor. Considere a remota hipótese do problema não ser da sua liderança espiritual, mas da sua espiritualidade. Ou seja, algumas pessoas podem ter a dificuldade com a liderança espiritual, não em razão da liderança espiritual, mas em razão da sua própria espiritualidade. A nossa espiritualidade vai influenciar na maneira como nós lidamos com as pessoas, na maneira como nós questionamos, na maneira como nós criamos problemas, geramos conflitos, geramos contendas para aqueles que são levantados pelo Senhor para exercerem a liderança espiritual. Paulo utiliza o termo irmão, e esse termo irmão aparece nesse texto 2 vezes. E você sabe que nada na Bíblia é por acaso. Para Paulo, ser um irmão na fé é uma das melhores descobertas que ele fez. O apóstolo Paulo viveu, como todos nós temos conhecimento, um longo tempo como um perseguidor, um longo tempo azucrinando a igreja, um longo tempo criando obstáculos e dificuldades para que o evangelho avançasse, até o dia em que o Senhor, que é Senhor de todos nós, resolveu tomar Saulo para si, trazendo a sua presença, transformando o seu coração e a sua mente, fazendo daquele homem o maior pregador do evangelho de todos os tempos, depois de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Saulo precisava, no começo da caminhada dele, viver uma história de acolhimento, viver uma história de aproximação, viver uma história de relacionamento.
E o livro de Atos dos Apóstolos faz esse registro. Eu trouxe para que você leia comigo essa palavra de Deus que está na nossa tela aqui. Leia comigo o texto que está na nossa tela. Está na nossa tela. Atos 9:17. Vamos ler juntos? Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo o quê? Espera aí, gente. Dizendo o quê? Saulo, irmão. Saulo, continua. O Senhor me enviou. Veja que esse texto nos fala sobre a presença de Ananias. Você conhece o relato de Lucas? Ele diz que Deus contou para Ananias onde Saulo estava, e Deus contou para Saulo que Ananias iria para lá. Ou seja, Deus constrói essa comunicação entre eles, ainda que eles não ouçam, Deus os aproxima. E quando Ananias, depois de resistir a se aproximar de Saulo pelos motivos que nós conhecemos, ele o chama de irmão. Então imagine bem o que significa para Saulo, no momento em que ele é acolhido, no momento em que ele é recebido, no momento em que a sua visão é restaurada para a glória de Deus, perto de receber a oração, perto de receber o Espírito Santo, ele recebe uma palavra que muda por completo a história dele. Ele é chamado de irmão. E essa palavra irmão, ela se transforma numa palavra de acolhimento. É como um abraço. É um reconhecimento que Ananias e Saulo, embora tivessem histórias diferentes, eles agora eram aproximados, porque o que os aproximava era muito maior do que a diferença que havia na vida deles até ali. A igreja é um lugar fantástico, mas Paulo, quando traz essa expressão, essa palavra, ele apresenta também numa perspectiva de que esta é uma abrangência importante, é uma ação gloriosa de Deus para nos mostrar quem é o nosso Pai, para nos mostrar quem é o nosso Senhor, para nos mostrar quem que comanda a nossa história, para nos mostrar diante de quem nós estamos. As questões a serem tratadas nesse texto pelo apóstolo Paulo são profundamente espirituais e profundamente complexas. Paulo sabe o problema que está diante dele. Ele vai explicar, como nós já lemos, ele vai explicar esse assunto mais adiante, mas ele está falando sobre conflitos internos, contendas dentro da comunidade, problemas de relacionamento dentro da igreja, coisas escondidas que foram feitas dentro da igreja. Deus está trazendo à luz de uma forma natural, mas a solução é altamente sobrenatural. Por causa disso, embora pudesse estabelecer o raciocínio dele a partir da autoridade, a partir da sua importância, para estabelecer para eles uma palavra e dizer: olha, aqui quem está escrevendo é o apóstolo Paulo, muda de vida. Ele não utiliza a sua autoridade. Ele não estabelece nada disso como parte da sua vida. Na verdade, ele estabelece máxima dependência de Deus. Estabelece, Paulo, máxima dependência de Deus. Ele desfaz o mito da autossuficiência fundamentada na experiência construída ou na trajetória comprovada. O que Paulo está nos ensinando, o que a palavra de Deus nos ensina, é que a despeito da nossa experiência, a despeito do nosso cargo, da nossa função, do posto onde nós estamos, questões espirituais são resolvidas espiritualmente. Não é a nossa vasta experiência, não é a trajetória de muitos anos, aquela situação anterior que nós conseguimos resolver de uma forma. Nós dependemos de Deus. É por isso que quando nós conversamos sobre esse assunto, quando o apóstolo Paulo começa a explicar para nós esse tema, ele começa dizendo: em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, existem assuntos dentro da nossa temática eclesiástica que nós sucumbimos, perdemos, deixamos de avançar, porque nós deixamos de gritar e de buscar ao Senhor, pedindo a Ele que traga a sua intervenção e que a gente faça tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. A gente vive vaidoso, querendo resolver as coisas para dizer que a gente mesmo resolveu, trazendo para o nosso lado, apontando para nós, como se nós pudéssemos realizar alguma coisa. Na verdade, nós dependemos de Deus em todo o tempo, e em todo o tempo devemos buscar ao Senhor. É isso que Paulo faz. Ele se apresenta diante do Senhor,
e apresenta para os leitores, para aqueles irmãos que vão receber a sua carta, e para nós todos hoje, em nome de quem que ele fala. A história é diferente. Não fala em seu próprio nome, não fala em razão da sua história, não fala em razão da sua autoridade apostólica. Paulo fala em nome do Senhor. Ele carece da graça de Deus, ele precisa da bênção do Senhor, ele busca essa bênção de Deus e declara isso de forma clara para o coração de todos aqueles que ali estão. Esse assunto de Paulo, como muitos dos nossos assuntos, precisam da mediação de Jesus. Sem ele não há solução definitiva. Nós nos contentamos com soluções paliativas, superficiais, mas o Senhor é aquele que pode realizar uma obra verdadeira quando nós andamos em nome dEle. Uma certa ocasião, uma senhora, numa reunião pública, declarou alguma coisa sobre uma pessoa que estava ausente. Eu estava presente, a pessoa ausente, e ela falou da pessoa ausente. E eu carinhosamente, de forma pastoral, disse para ela: olha, a gente não pode conversar numa reunião como nós estamos aqui sobre uma pessoa que está ausente. Ela respeitou a posição do pastor, conversamos longamente depois, se despediu de mim, eu olhei no olho dela tranquilo. No final de semana encontramos uma festa. Ela estava do lado de lá, eu ia para o lado de lá, ela ia para o lado de cá. Ela veio para o lado de cá, eu ia para o lado de lá, ela ia para o lado de lá. E ficamos num zigue-zague durante algum tempo, até que alguém me disse: pastor, ela está zangada com o senhor. Eu disse: mas por quê? E ela disse: não, porque era aquele assunto, esse assunto que eu contei para vocês. Eu falei: tá bom. Dia seguinte, culto. Terminando o culto, peguei ela, sentei ela na minha frente e falei: preciso conversar com a senhora agora. Ela disse: ah, pastor, mas eu não quero conversa. Eu falei: mas não vamos conversar agora, que agora é hora de conversar esse assunto. Nós temos que conversar esse assunto em nome de Jesus. E ela parou e eu disse: você está zangada comigo? Ela disse: eu estou. Eu disse: por quê? O senhor sabe. Eu falei: se eu soubesse, não perguntaria. Por quê? Não, por causa daquele dia que o senhor falou, aquele assunto que eu já contei para vocês. E eu disse para ela o seguinte: olha, eu vi quando você saiu da reunião, eu olhei nos seus olhos e você estava normal. E ela assustou. E eu disse: e eu sei o que aconteceu. Ela disse: sabe, pastor, sei. Quando você chegou em casa, alguém ligou para você e falou que eu não devia ter falado aquilo e botou pilha na sua cabeça. Ela regalou o olho, eu vi que acertei. Aí eu insisti: não foi? Ela falou: sim, foi. E eu disse: eu sei quem te ligou. Aí arregalou mais o olho. E eu vou te falar quem foi. Ela olhou naquele silêncio esperando, eu disse: o capeta. Mas eu sei quem foi a pessoa que ele usou. Mas na verdade foi. Assuntos como esse só se resolvem de forma espiritual. Não dá para chamar para tomar um café e fingir que está tudo bem, faz uma foto, manda uma mensagem, dá um presente. Não, questões relacionais, questões de conflitos dentro da igreja, se você quer resolver de forma definitiva, você precisa da mediação de Jesus. O resultado daquela conversa é que não só nós fizemos as pazes, não só o assunto foi pacificado, mas ficou como se nunca tivesse acontecido. Deus já nos deu a mim e a você, algumas experiências nessa área, e nós precisamos nos lembrar que essas questões são espirituais, e as questões espirituais são resolvidas espiritualmente. Nesse texto, Paulo fala algumas questões que dependem de Deus claramente, a gente vai ver na tela aqui agora. Ele traz para eles um desafio de terem uma unidade no falar. Leia comigo: unidade no falar. O que ele fala? Que faleis? Unidade no caminhar, que não haja. Unidade no pensar, sejais inteiramente unidos na mesma disposição. Unidade de propósito, no mesmo parecer, ou seja, pessoas diferentes vivem pelo propósito de glorificar a Deus. É um mistério. São pessoas diferentes que são acolhidas pelo Senhor, trazidas para dentro da comunidade, do nosso relacionamento.
Deus nos traz essa bênção. Agora, pense comigo, de forma normal, de forma humana, nós temos condições de falar a mesma coisa? De pensar a mesma coisa? De caminharmos juntos, de termos o mesmo propósito? Gente, isso é um milagre de Deus. Isso só pode acontecer na nossa vida se houver um milagre de Deus. Por isso Paulo roga. Ele sabe da importância, por isso ele fala em nome de Jesus. Ele sabe da verdade que vai impactar o coração das pessoas. Se isso não for por meio de Jesus, isso nunca vai acontecer. Agora, o texto original, ele nos traz duas dicas muito interessantes sobre esse assunto. Quando ele diz assim no texto, e que não haja entre vós divisões. O sentido de divisões é algo que foi rasgado. Então fique com essa imagem. A divisão é algo que foi rasgado. Estava unido e foi rasgado. Fique com essa imagem. Na sequência, quando ele diz assim, sejais inteiramente unidos, ele traz para o texto os verbos emendar ou reparar. Então, o primeiro, rasgar. O segundo, emendar ou reparar. A lógica do texto é, em nome do Senhor Jesus Cristo, é possível reparar ou emendar aquilo que um dia foi rasgado. Amém, meus irmãos? Vamos falar juntos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é possível reparar ou emendar aquilo que um dia foi rasgado, por causa dele. Então, se houve uma divisão, como houve no texto, se rasgou, a gente não se contenta com isso. A gente não entra naquela fase do deixa para lá. A gente não entra naquela fase do zigue-zague, vou correr da pessoa. A gente não entra na fase do vou mudar de igreja. A gente não entra na fase do vou abandonar a fé. Se houve um momento de divisão, se esta relação, se esse relacionamento foi rasgado pela graça de Deus, em nome de Jesus, é possível que ele seja emendado ou reparado para a glória de Deus. Eu creio, você crê? Versículo 11. Está na tela aqui para a gente ler junto. Leia comigo. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Um dos segredos mais bem guardados no jornalismo é a fonte. Jornalista, e eu trabalho nessa área há muitos anos, o jornalista não conta a fonte. Ele diz, segundo uma fonte. Aí a pessoa pergunta, qual é a fonte? Se eu contar, não é mais fonte. E essa fonte é guardada por vários motivos. Um deles é que quem recebeu a informação quer receber outras. Segundo, que quando se protege a fonte, se protege a pessoa. Terceiro, para que ninguém desacredite da fonte, ao saber quem ela é. Paulo não teve essa preocupação. Paulo trouxe, quem trouxe a informação? Olha para o texto outra vez, está na tela aí, o versículo 11. Pois a vosso respeito, os irmãos, fui informado pelos irmãos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Paulo não tem essa preocupação, ele declara de forma pública quem deu a informação. E essa é uma questão importantíssima, porque quem deu a informação tem credibilidade. Quem deu a informação trouxe uma informação que foi recebida por Paulo como verdade. Há alguns anos eu era um jovem, há muitos anos, né? Alguns anos, a pessoa conta a história, não, alguns anos era um jovem, a pessoa, faz tempo, hein? Está perdendo as contas. Morava em Vitória, na belíssima cidade onde eu pude conhecer o reverendo Hernandes, que usava um terno quadriculado, sensacional. A nossa querida Tinha salvou o Hernandes. Jesus salvou o Hernandes, mas a Tinha deu uma arrumada geral. Upgrade. E lá pelas tantas eu fui procurar o pastor da igreja que eu frequentava porque eu queria receber um elogio. Já teve um dia que você queria receber um elogio? Carência? Bateu lá? Eu fui lá conversar com o pastor. Pastor, eu estou aqui na sua igreja. Eu era um líder de um grupo de evangelização, a gente evangelizava a cidade inteira.
os lugares mais difíceis, mais complicados, íamos a todas as festas evangelizar, a gente evangelizava em comício, showmício, a gente evangelizava em eventos esportivos, a gente evangelizava até de um jeito que eu acho que a gente não deveria ter evangelizado, mas a gente já evangelizou, já foi. E eu fui conversar com o pastor, porque eu era também um dos líderes de um grupo de jovens, nós reuníamos 1000 jovens por segunda-feira, era um grupo de estudantes, e nós reunimos lá naquela ação 1000 jovens por segunda-feira. E eu fui à igreja receber um elogio. Reverendo, o senhor está bom? Tudo bem? Hoje eu vim aqui dizer para o senhor que eu estou aqui à sua disposição. Se o senhor precisar de alguma coisa, o senhor me fala. Aí ele começou a conversa dizendo assim, foi bom você vir aqui. Foi quando eu me arrependi de ter ido lá. Ele começou dizendo o seguinte, olha, o pastor fulano da igreja tal me disse que você está dirigindo o louvor como um animador de auditório. Primeira reação, pensei, o senhor estava lá, o senhor não estava lá, o senhor nunca foi, nunca viu o senhor, pensei, tá? Só pensei, o senhor nunca foi, nunca estava lá, o senhor não participou de nada. Segundo, e esse pastor? Não sei quem é, não sei, não sei. Como é que o senhor acredita nele? Não pergunta para mim se é verdade. Tudo isso eu pensei. Só pensei. A minha reação foi completamente diferente. Por um motivo simples. Ele estava certo. O Espírito Santo me contou que o pastor que não estava lá, contou para o outro pastor que não estava lá. Sabe por quê? Porque eu estava lá. Eles não precisavam estar lá. Eles receberam a notícia, contaram para mim, o Espírito Santo confirmou que eu estava errado. Eles estavam certos, que eu estava dirigindo o louvor como animador de auditório. Eu trabalho em rádio desde 1519. Eu narrei a chegada de Simonton. Alô, Simonton. O Espírito Santo confirmou que eles estavam certos e que eu estava errado. Os da casa de Chloe informaram, e eu não sei qual foi a reação das pessoas quando eles leram a carta. Você imagine bem, nós aqui numa reunião, tá certo? E alguém chega e diz, olha, fui informado por fulano presente, por fulano, que há problemas entre vocês. Imagine a reação das pessoas para o fulano. Se tinha um problema, apareceram 2. Mas a Bíblia não conta a reação deles. A Bíblia não conta. A Bíblia conta apenas que o apóstolo Paulo recebeu a informação e já entrou com o assunto para resolvê-lo. Paulo não omitiu a fonte, ele declarou a fonte. A fonte era a parte responsável pela solução. A parte que trouxe a notícia, trouxe a informação para que ela fosse resolvida. E aí a gente entra num problema grave entre nós. Que a gente tem problema com isso. A gente pode começar a resolver o assunto e se não conseguir resolver, dizem, não sei se é verdade, que há pessoas que vão para a liderança espiritual e dizem, pastor, resolva isso. Faz essa cara. Existem relatos de pessoas que levam o assunto à liderança espiritual. Quando o pastor diz, vou chamar a pessoa aqui para... Não chama não, senão eu vou ficar mal com a pessoa, pastor. E corre o risco, se o pastor chamar, a pessoa fala assim, achei um absurdo aí de chamar. Achei um absurdo aí de chamar. Eu fico imaginando esse texto que Paulo relata, que a gente lê, se fosse escrito da seguinte forma, pois a vosso respeito, meus irmãos, me disseram, me falaram, está todo mundo dizendo que há contendas entre vós. Numa igreja, nós precisamos nos preocupar uns com os outros, porque a igreja deve ser um lugar de cuidado mútuo, onde não deve haver julgamentos. E a minha imperfeição me prepara para lidar com a imperfeição do próximo. Leia comigo essa frase. A igreja deve ser um lugar de cuidado mútuo, onde não deve haver julgamentos.
e a minha imperfeição me prepara para lidar com a imperfeição do próximo. Eu não me contento apenas em saber que há um problema, eu tenho que ser parte da solução. Nós temos que procurar as pessoas que eventualmente estão vivendo um conflito para que nós sejamos usados como pacificadores. Se nós não conseguimos resolver, nós levamos o assunto à liderança, mas não fugimos da raia. Essa omissão de algumas pessoas que não se inscreveram para o congresso da APECOM, digo por sinal, se omitiram até na inscrição. Não estão entre nós, que só temos aqui angels. A gente acaba vendo que alguns problemas, eles só crescem porque ninguém fez nada. E não fez nada para não ficar mal. Mas não fica mal quando a pessoa fica mal. A gente vive o outro lado, um extremo, um denuncismo. De pessoas que acabam se desconectando totalmente, que criam uma irresponsabilidade espiritual, se envolvendo num denuncismo religioso silencioso. A APECOM está de parabéns, criou um sistema novo na igreja. Na igreja. É tão novo que não apareceu na tela. Volta. Diz que denuncia IPB. Existe tanto denuncismo, existe tanta irresponsabilidade. Você vê que tem os extremos. Você tem aquele que se omite, que não diz absolutamente nada. Você tem aquele que levanta os assuntos para que os assuntos sejam apresentados e cria com isso um denuncismo religioso, misterioso, irresponsável, levantando falso testemunho sobre a vida de pessoas que nem conhecem, falando mal da vida alheia, sem a menor responsabilidade. São pessoas inconsequentes que não sabem o peso que tem a sua voz e a sua palavra quando levantam temas sobre a vida dos outros sem ter nenhum tipo de misericórdia. Verdade ou não? Misericórdia. A Bíblia ensina a levarmos o assunto à liderança, e é o que a gente deve fazer, mas a gente nunca deve se omitir do cuidado com o nosso irmão. A única coisa que não pode ter é omissão. Versículos 12 a 17. Quero convidar você a ler junto comigo. Refiro-me ao fato... Paulo está contando o problema, tá bom? Agora ele vai entrar na discussão. Vai lá. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer... Eu sou de Paulo. Eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. A mencionada contenda é agora explicada. Essa construção que aqui está, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. A comunidade estava sendo estruturada sobre figuras maravilhosas, não resta dúvida. Tanto Paulo, quanto Apolo, como Cefas, são figuras maravilhosas. Mas essa construção que estava sendo feita, ela desfigurava todo o processo divino, embora fossem pessoas maravilhosas. Essa divisão não foi patrocinada pelos referidos nomes que aí estão. O que acontece aqui é uma subversão espiritual. Essa subversão espiritual é fruto dos que almejam a primazia em seus blocos, que levantam bandeiras desde que sejam escolhidas por eles para, de alguma forma, buscarem a superioridade. Esse personalismo que o texto apresenta, ele é absolutamente contrário à centralidade de Deus, ou à centralidade de Cristo.
Em qualquer comunidade, quando ela é construída sobre figuras, embora sejam maravilhosas, se assim forem, nós estaremos distantes da centralidade de Cristo. E esta é uma questão que Paulo chama a nossa atenção nesse texto. E a pergunta que eu faço a você é: o que isso nos conta do estado espiritual desta comunidade? Essa comunidade vivia os seus conflitos por tantos motivos, mas existem questões, são claras, essa divisão, essa busca de superioridade, esses blocos que acontecem. Há comunidades que se dividem por guetos, alguns são grupos de famílias, são pessoas que têm uma identificação. Algumas comunidades são divididas por gente maravilhosa, com uma história linda, mas que se deixou levar pelo personalismo. Algumas igrejas estão divididas por estas razões que aqui estão. O texto tem que nos confrontar, o texto tem que nos chocar, o texto tem que chamar nossa atenção para uma realidade na nossa comunidade local. Esse pastor está bravo. Paulo faz 3 perguntas importantíssimas nesse texto. Para estranhar a divisão em curso na comunidade de Corinto, ele faz a primeira pergunta: gente, acaso Cristo está dividido? O que está por trás dessa pergunta de Paulo é o conceito da igreja como corpo de Cristo. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, se ele é o cabeça dessa igreja e nós somos o corpo, membros desse mesmo corpo, individualmente, mas coletivamente membros do corpo, a pergunta dele é excelente. Gente, vocês acham que vocês estão dividindo? Isso é possível? Acaso o corpo de Cristo, acaso Cristo está dividido? A segunda pergunta que o apóstolo Paulo faz vem na sequência: foi Paulo crucificado em favor de vós? Foste a outra. A outra. A próxima. Foi Paulo crucificado em favor de vós? E a gente sabe que a nossa redenção, ela só é possível por causa de Jesus. Nós só estamos redimidos, nós só temos a bênção da redenção por causa de Jesus. A pergunta de Paulo é uma pergunta retórica, para fazer pensar. Afinal de contas, está absolutamente claro que não houve crucificação do apóstolo Paulo. Então ele traz para a memória deles a realidade de que a nossa filiação, o fato de nós termos sido alcançados por Cristo, o fato dos nossos pecados terem sido perdoados, apagados, isso se deu por causa da cruz de Cristo. Que não há vida espiritual verdadeira, sadia, equilibrada, apaixonada, viva, se não tivesse havido a morte de Jesus na cruz do Calvário. A terceira pergunta que o apóstolo Paulo faz: foste porventura batizados em nome de Paulo? Mais uma questão, ele até apresenta as pessoas que ele batizou, ele nomina, para que não houvesse nenhuma dúvida, mas nenhuma delas foram batizadas em nome de Paulo. A gente sabe que o batismo é um selo, é um sinal, é uma marca que nós recebemos de Deus para dizer: esse é meu, você é minha, você é meu. Então Paulo traz 3 ideias para a nossa reflexão. A primeira delas aponta para o corpo de Cristo. Acaso Cristo está dividido? É como se ele dissesse: nós somos corpo de Cristo e o corpo de Cristo não será partido de novo. A crucificação de Cristo é que nos aproximou. Nós todos nos encontramos na cruz de Cristo. A cruz do Calvário era o nosso lugar, mas ele correu e assumiu a nossa posição, a minha e a sua. Por causa da cruz de Cristo, os nossos pecados são perdoados, apagados para a glória de Deus. O batismo nos traz para dentro, nos insere na comunidade, nos aproxima e faz com que nós tenhamos o mesmo Pai, tendo esse selo, esse sinal visível de uma graça maravilhosa, embora invisível. O que Paulo traz à memória daqueles irmãos que ali estavam, e eu trago à nossa memória também, quero que você leia comigo.
Eles precisavam ser lembrados de que Cristo, de que por ele se fez sacrifício, e em nome de quem eles foram batizados, os inseriu no corpo de Cristo. Assim chegou a hora de deixar de rasgar e de viver o milagre de emendar ou reparar. Ele apresenta os seus argumentos, para que não haja dúvida em nome de quem ele faz. E se vai haver um milagre, esse milagre é um milagre operado por Jesus na nossa vida. Eu trago para vocês, a memória de vocês, o texto de Mateus capítulo 12, versículo 25. Numa acusação de que Jesus expelia demônios, ou que houvesse algum tipo de enfrentamento das hostes diabólicas em nome do próprio diabo. Jesus nos traz uma definição importante sobre esse assunto. No texto de João, cadê o texto de João, gente? Subiu o texto de João. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Esta verdade bíblica chama a nossa atenção para uma realidade. Nenhum reino dividido subsistirá. Nós enfrentamos as nossas lutas espirituais dentro da nossa comunidade. Mas a divisão que há entre nós, infelizmente, é parte das brechas abertas para que a gente perca, para que a gente canse, para que a gente desista. O ambiente precisa ser absolutamente reformado pela graça de Deus. Essas divisões estão rasgando e partindo a nossa comunhão. Há partidos que montam suas bancadas em defesa de seus interesses, que se associam como milícias, que criam uma espécie de banco de oportunidades ou de oportunistas, que vendem seu apoio e voto em troca de um cargo, em troca de emprego e até de alguns brindes. Há partidos por motivos teológicos, uns achando que sabem mais que os outros. Há partidos por gostos musicais, os que se sentem defensores da tradição e os que se apresentam como os defensores da renovação. Há partidos entre as sociedades internas, na briga de qual delas é a mais importante. Há partidos nos concílios da igreja. Há partidos nos conselhos. Quando há partidos, são partidos os vínculos, são partidas as amizades, é partida a comunhão e é partida a igreja. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Paulo é um pregador do Evangelho, ele se apresenta como tal. A missão dele é pregar o Evangelho, e o Evangelho é que é a boa nova. O Evangelho é que nos tira do partido, o Evangelho é que nos tira do rasgar, o Evangelho é que nos motiva a emendar ou reparar. É o Evangelho que nos torna unidos, é o Evangelho que nos traz a verdade da palavra, é o Evangelho que nos confronta, é o Evangelho que mostra aquilo que está diante do nosso nariz, mas nós somos incapazes de perceber. É o Evangelho que arranca de nós o orgulho, a vaidade de manter a nossa posição, ainda que com essa posição nós nos afastemos uns dos outros. É o Evangelho que mostra que a minha ofensa a Deus foi perdoada por Ele, a sua ofensa a mim, ou a minha ofensa a você, não é nada diante do perdão que nos foi oferecido. Evangelho de Jesus, é o Evangelho de Jesus. A nossa divisão, meus irmãos, é uma evidência do estado espiritual da igreja e da necessidade de um avivamento. Ninguém precisa me contar que há divisões lá na sua igreja.
Uma vez eu fui a uma comunidade querida, sentei-me junto do pastor num púlpito, uma igreja que não tinha ar refrigerado, uma igreja que tinha janelas. Começou o culto, uma querida irmã foi lá e fechou a janela. E eu pensei, ficou frio. 1 minuto e meio depois, foi uma outra irmã e abriu a janela. Só esquentou. Em seguida veio a primeira irmã e fechou a janela. Agora deu ruim. A nossa divisão é uma evidência do estado espiritual da igreja e da necessidade de um avivamento. Nossos relacionamentos foram rasgados, mas Deus pode reparar e unir outra vez por meio de Jesus. E esse avivamento já começou. A igreja imaginária. Aquela que você disse que você quer ser membro dela. Na igreja imaginária, o evangelho. Na igreja imaginária, a oração. Na igreja imaginária, a adoração. Na igreja imaginária, a evangelização. Na igreja imaginária, a comunhão. Como é que a gente pode querer ganhar o mundo se a gente está perdendo dentro de casa? Como é que a gente acha que vai fazer a revolução espiritual que esse país precisa se a gente não consegue reconciliação com os nossos irmãos? Se a nossa vaidade é tão grande a ponto da gente deixar para lá e fingir que a pessoa não existe. Ainda bem que tem os irmãos da casa de Clói para nos contar. E eles me contaram que há divisão entre nós. Que nós somos partidos. Enquanto tivermos partidos, não vamos avançar. Eu quero avivamento. E você? A igreja imaginária é a igreja avivada. A igreja imaginária é a igreja avivada. Na igreja avivada temos palavra. Na igreja avivada temos oração. Na igreja avivada temos adoração. Na igreja avivada temos evangelização. E na igreja avivada temos comunhão. Mas é comunhão de verdade. Não é comunhão com falsidade. Não é comunhão com hipocrisia. Não é aquele falso relacionamento que nós nos aproximamos, mas não aguentamos a pessoa. Aquela história de sair de perto da pessoa e começar a falar mal dela. De criar uma hostilidade natural. Pessoas que criam hostilidade na comunidade, pessoas que colocam pilha, pessoas que falam da vida alheia, pessoas que estabelecem esse tipo de diálogo, elas têm um problema espiritual. E a nossa revolução espiritual, o avivamento do Senhor vai acontecer sobre nós. Nós vamos buscar ao Senhor, mas a primeira coisa que nós vamos pedir a Ele hoje é: Senhor, dá-me a bênção de ter comunhão com meu irmão. Dá-me a bênção de ter comunhão com a minha irmã. Ainda que isso nos custe deixar de lado o orgulho, o nariz empinado, que nos leve a procurar a pessoa e pedir que ela nos perdoe. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis para algumas pessoas. Outras fazem isso com facilidade. Mas tem gente que tem muita dificuldade com isso. Tem pessoas que preferem seguir em frente, acreditando que estão seguindo em frente. Na verdade, quando os nossos problemas relacionais não são resolvidos, nós estamos caminhando para trás ou simplesmente parando no tempo. Eu quero orar com você. Quero pedir a Raquel, Marcelo que venham. Quero orar com você. Porque os da casa de Clói já nos contaram. Você sabe o que você está vivendo. Você sabe as dificuldades da sua igreja. Você pode não ser parte do problema, mas você pode ser parte da solução hoje aqui em nome de Jesus. Hoje nós vamos orar pela paz na nossa igreja. Nós vamos orar pela paz da nossa igreja local e na nossa denominação. Não é surpresa para ninguém que eu estou falando aqui. Que há divisões, há partidos, há interesses, há outros olhares, em qualquer nível conciliar. Infelizmente, isso acontece. Sabe o que a gente fala?
Ah, gente, isso é normal. Onde tem ser humano não tem problema. Deixa para lá. Mexe com isso não. Nós vamos mexer com isso aqui hoje em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos mexer com isso aqui em oração. Começa dentro da nossa igreja local. Sobe para o nosso presbitério, sino, Supremo Concílio, varrendo a igreja inteira. Que hipocrisia nossa declarar o avivamento tendo problema para resolver. Tendo dificuldade com as pessoas. As pessoas podem não gostar de você, como não gostam de mim. Funciona, vida que segue. Elas têm direito a não gostar. Mas você tem problema com a pessoa? Não, nós não. Nós somos angels. Mas é possível que, ainda sendo angels, nós temos algum tipo de dificuldade. Eu disse no começo que a dificuldade em Corinto foi vencida em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí começa o avivamento. Não é jeitinho, presentinho, conversinha, falinha, abracinho, tapinha nas costas. É verdade. Olho no olho. Clamor ao Senhor. Pai, não deixa este problema prosperar. Dá-me a bênção, a sabedoria e a coragem de procurar a pessoa que eu ofendi. E se ela estiver durante aqui a APECOM, você vai dar o seu jeitinho, impulsionado pelo Espírito Santo, para avançar. Se a pessoa não estiver aqui, você toma uma decisão hoje. Eu quero desafiar a todos. Vamos integrar o time dos pacificadores em nome de Jesus. Ninguém aqui vai botar pilha. Epa, eu não deixava. Não, nós não somos desse tipo de gente. Nós somos angels. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós queremos avivamento de verdade. Nós queremos quebrantamento espiritual. Nós queremos mudança na nossa comunidade. A igreja imaginária é a igreja avivada, onde nós vamos abraçar os nossos irmãos, a quem nos ofendeu, e vamos declarar sobre ele, para ele o perdão em nome de Jesus. Onde nós vamos buscar aquela pessoa que ficou para trás, fruto da nossa atitude equivocada, errada no passado. Vamos procurar a pessoa para declarar por ela o nosso amor, e a ela o nosso carinho, o nosso respeito. Eu quero orar com você. Eu quero orar pelos intercessores. Eu quero orar pelos pacificadores em nome de Jesus. Quero convidar você a orar. Vamos orar, feche seus olhos. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Quando há avivamento, nós somos tomados por um amor grande pelo nosso próximo. Nós nos tornamos apaixonados pela evangelização. Amamos as pessoas, os de fora e os de dentro. Não há avivamento com gente se afastando uma da outra. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo da comunhão. Se você tem algum problema com alguém, se o Espírito Santo confirmou no seu coração como confirmou no meu, eu quero te encorajar agora, em nome de Jesus, a orar por essa pessoa, a pedir ao Senhor que te ajude nesse processo de reconciliação, de reaproximação, de trazer para perto, de deixar o afastamento. Ore ao Senhor. Peça a Deus que assim seja. Peça a Deus que te abençoe. Nós vamos orar também pela nossa igreja local. Vamos orar pela nossa denominação. Queremos um avivamento de verdade. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor. Deus querido, em nome de Jesus,
coração da gente. Que o coração mais duro seja quebrantado pelo Senhor. Que os que machucaram sejam tocados pelo Teu Espírito Santo e busquem para que haja reconciliação. Os que foram feridos, que sejam cheios do Teu Espírito Santo a ponto de perdoarem. Que aquilo que foi partido, rasgado, seja emendado e reparado para a glória do Senhor. Aviva a nossa igreja, Senhor. Queremos que as separações sejam desfeitas, as vaidades, orgulhos sejam quebrados, que as separações sejam eliminadas, que possamos servir um ao outro como irmãos, irmãos de verdade em Cristo Jesus. Deus querido, por favor, Pai, ministra como só o Senhor pode fazer, sem uso de autoridade humana, não fruto da experiência, destituídos de nossa autossuficiência, encarando o que precisa ser encarado de verdade, mas em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos ao Senhor que faça isso, Pai, em cada igreja local aqui representada, que aqueles problemas da igreja não sejam deixados de lado, não sejam vistos como normais, mas sejam enfrentados com oração em nome de Jesus, no clamor, na busca pelo Senhor. Pai, nós pedimos que a nossa igreja inteira, a nossa denominação inteira seja visitada pelo Espírito Santo do Senhor. Se existem pastores, presbíteros, diáconos, lideranças diversas que vivem um afastamento por causa de besteira, Senhor, por favor, opera o milagre da reconciliação. A igreja imaginária, Senhor, é a igreja que nós queremos pertencer, e ela não precisa ser da nossa imaginação, ela pode ser verdadeira, avivada, cheia da graça do Senhor. Pai, que esta seja a nossa igreja, e que comece com a gente, comece por nós, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, em nome de Jesus.